Fala aí, meus amigos vascaínos, William Mendes aqui, espero que todos vocês estejam bem. Sejam muito bem-vindos a este canal para a gente falar sobre a nossa paixão em comum, que é o Vascão da Gama, beleza? No vídeo de hoje, no segundo vídeo aqui da nossa edição do dia, eu vou repercutir um pouco aqui dos protestos que houveram ali no CT, jogadores sendo cobrados pela torcida. Vou sugerir alguns nomes aqui para que a torcida vá para cima para poder cobrar também, óbvio, sem violência. E vou falar aqui sobre um jornalista flamenguista querendo aí lacrar em cima da torcida do Vasco. Vou falar sobre ele também, beleza? Então, você curte o nosso canal, deixa seu like aqui, se inscreve também, é muito importante. E bora pro vídeo. Então, pessoal, tiveram vários protestos ali, marcando ali um pouco do sentimento ali, um pouco do clima, do ambiente que está ali dentro do Vasco da Gama, O ambiente está meio hostil e vou botar para vocês aí algumas cenas dos protestos, Alguns jogadores foram cobrados, dentre eles ali o Mita Rodrigues, PH, O Ryan também foi cobrado também. E eu vou deixar as imagens para vocês aí. Depois eu volto para a gente comentar um pouco sobre isso. Porque é preciso a gente falar algumas coisas aqui, sugerir alguns nomes aqui para serem cobrados também, beleza? Então assiste aí as imagens, daqui a pouco a gente volta. Aqui, protesto aqui no CT, hoje estamos aqui representando toda a torcida do Vasco. Esse elenco aí medíocre aí, elenco frouxo, vagabundo, fora Lúcio Barbosa, Maico aposentado, elenco fraco, frouxo e vagabundo. E o pior, Léo Pelé, capitão frouxo. Léo Mole Pelé, o famoso marca fofo. Galdames, outro frouxo. Time medíocre, medíocre e omisso. Elenco omisso. Estamos só esperando eles aqui para cobrar. E hoje o protesto foi contra jogador, mas não tá passando batido não. Salgado, Osório e Duque Estrada, a gente vai cobrar. Venderam o Vasco para 777, 771, uma vergonha. Isso aqui é Vasco, a gente não vai aceitar jamais. O Vasco é nosso, deles, jamais. Coisa rápida. Todo respeito, você que tem um cara educado, mas já deu, irmão. Tem que cobrar todo mundo, mano. Tem que tirar aquele mais, não contratou ninguém nessas detalhes. Eu não sei, mano, não sei. Vai, Pedrinho, daqui pra frente, fala, pode responder. Você é o mais frouxo desse elenco, sabe por quê? Tu tem você não corre, mano, tu tem 17 anos, mano. Você joga desde a base, mano. Você joga desde a base. Você conhece isso aqui, irmão. Você é uma vergonha, mano. Eles tomaram de 6, porra. Você não marca ninguém. Você fica lá na frente parado. Cadê o tesão? Você não correu em nenhum momento, mano. Time do 4x4 era pior do que esse. Uma vergonha, irmão. Porra, vamos tem 17 anos essa camisa, mano. Caralho, você vai. Então, pessoal, como você pode ver aí, a torcida foi lá cobrar e eu concordo, eu apoio com todo tipo de cobrança da torcida, óbvio, não depredando São Januário e não agindo com violência ali física, agressões físicas para com os cobrados ali, para com os jogadores. De resto, pode chegar a cobrar, perguntar o que está acontecendo, porque eu também continuo ainda sem digerir a derrota ridícula que a gente sofreu diante aí do Flamengo. Então, eu apoio cobrança e vou sugerir aqui alguns nomes que estão passando batidos aí. Nomes, por exemplo, como Carlos Osório, nomes, por exemplo, como Jorge Salgado. Esses nomes têm que ser lembrados ali, tá? Duque Estrada. Esses nomes precisam ser lembrados pela torcida na hora de cobrar, principalmente no estádio, tá? Porque foram esses caras que venderam o nosso Vasco da Gama para essa empresa aí que vocês viram que fizeram com o Vasco da Gama, tá? Algumas outras pessoas que também merecem ser cobrados. Canal Atenção Vascaínos, Canal Machão da Gama, Mário Coelho, Fanático Vascaíno. Alguns aqui dos canais que merecem que você pelo menos vá lá todo vídeo e diga para eles que eles ajudaram a vender o nosso Vasco da Gama. Tá, então tá aí, torcida protestou, gostei. Rapaz aí prometeu
protestar e cobrar Jorge Salgado e Osório, tá prometido aí, então acho que tem que ir cobrar mesmo. E vamos falar um pouco agora sobre essa questão da doutrinação da torcida do Vasco, tá? Muitos jornalistas, muitas pessoas que querem se aproveitar do Vasco, elas sabem que o Vasco unido, que a torcida unida, que a torcida estando ali totalmente despertada ali desse coma que vive, totalmente unida em prol do Vasco, os caras que querem se aproveitar do Vasco, eles sabem que o Vasco é forte. Eles sabem que a torcida do Vasco é uma torcida forte de massa. Por que eu estou falando isso? Porque muita gente, muitos jornalistas, estão querendo lacrar em cima da torcida do Vasco, que já não é de hoje. O cara que a gente vai mostrar nesse vídeo aqui, tá, é o Vene Casagrande. Quem é Vene Casagrande? Vene Casagrande é um jornalista que cobre o Flamengo aos mesmos moldes ali desses jornalistas que cobrem o Vasco da Gama. Tá sempre ali no meio, fazendo vídeos. E olha só o que o Vene Casagrande falou sobre a torcida do Vasco ir lá cobrar os jogadores. Olha bem. Falando de um dos piores momentos da história do Vasco da Gama. Isso aí, sem sombra de dúvidas. Mas nada do que acontece dentro de campo justifica o que esses torcedores fizeram, uma humilhação. Eles humilharam os jogadores. Eu sou totalmente contra esse tipo de protesto. A gente já falou sobre isso aqui em outras oportunidades. Não gosto. Concordo que tem que ter uma aproximação dos torcedores com os jogadores, até mesmo para os jogadores entenderem um pouco a grandeza do Vasco da Gama, mas eu acho que isso pode ser feito entre quatro paredes, algo combinado, e você pode se reunir ali com os líderes do elenco, não essa exposição que eles fizeram hoje. Inclusive tem um vídeo ali que a gente consegue ver, o Pedrosa mencionou, não foi feito pela torcida organizada, mas independentemente de quem fez o protesto, foi uma humilhação com o próprio Pumita. Você vê o torcedor cobrando e botando o celular na cara dele assim. Qual é a necessidade de fazer isso? Sou totalmente contra. Viram bem o que esse cara falou? Nitidamente ele quis lacrar em cima da torcida do Vasco. E por que eu tô falando isso? Óbvio, é a opinião dele, tá? Mas é a opinião dele em cima de uma torcida que ele desconhece. Em cima de uma torcida que vem sofrendo há muito tempo, tá? Há muito tempo. Desde os 20 anos, como muitos gostam de dizer, e agora, nesse pouco período de SAF, colecionando vexames históricos. E o porquê da doutrinação? Porque esses caras ficam tentando enfiar na cabeça do torcedor o que o torcedor tem que dizer, o que o torcedor tem que pensar. Então você tem vários jornalistas que fazem esse tipo de coisa, tá? Você tem vários jornalistas que fazem esse tipo de coisa, basta procurar aí. Às vezes nem são vascaínos, tá? Mas ficam tentando dizer o que a torcida tem ou não tem que fazer, sem conhecer como tá a torcida. E o caso desse vídeo do Vene Casagrande é simples. Além dele querer lacrar em cima do Vasco da Gama, dizendo que não apoia, que os jogadores foram humilhados, eu vou falar para vocês. Fui procurar vídeos do Vene Casagrande criticando quando a torcida foi lá no Ninho do Urubu, a torcida do Flamengo foi lá no Ninho do Urubu quebrar o pau, tá? Quebrar o pau, quebrar carro de jogador, tacar ovo em jogador. Isso foi recente, 10 de março, eu acho. Eu procurei vídeo do Vene Casagrande falando isso na televisão. Procurei vídeo dele falando que não, porque eu não sou a favor, os jogadores foram humilhados. Eu procurei vídeos dele expondo a torcida do Flamengo ao ridículo, igual ele tentou fazer com a torcida do Vasco aí. Não achei, obviamente. Procurei notas dele no Twitter e a gente só via ele falando que a torcida foi cobrar e nada mais. E sabe por que ele fez isso? Sabe por que ele faz isso? Porque todo mundo hoje acha que pode falar de Vasco da Gama. Todo mundo hoje acha que pode mandar e desmandar na torcida do Vasco da Gama. Acha que o Vasco da Gama é qualquer clube que você pode falar o que você quiser para a torcida do Vasco. Para a torcida do time que ele torce, ele não fala isso que ele falou na televisão do Vasco. Então tem toda uma forma de doutrinação para que o vascaíno sofra calado, sofra sem questionar, sofra sem dar um pio,
Então a gente tem que ver o Vasco sendo humilhado pelo Flamengo. A gente tem que ver esse time ridículo jogando dentro de campo. A gente tem que ver uma bagunça internamente. Mas a gente não pode falar. A gente não pode cobrar. Se os caras foram lá cobrar, estão humilhando os jogadores. Torcida Jovem Flá, torcida da Gaviões da Fiel lá. Eles quebram o pau com o jogador. Não tem um pra ficar aí com conversa fiada. Quando é o Vasco, ficam tentando maximizar as coisas como se a torcida do Vasco fossem vândalos que estão ali para poder hostilizar os torcedores. Então, meu amigo, o negócio é o seguinte: vá cuidar de Flamengo, tá? Vá cuidar de Flamengo, vá falar do Flamengo, vá ali, por exemplo, fazer o seu trabalho para que você fique dentro do Flamengo, cobrindo as coisas lá. E deixa o Vasco para quem sabe falar de Vasco. E deixa o Vasco para os torcedores. O Vasco sempre foi dos torcedores. Não venha dizer, tá, o que o torcedor tem ou não tem que fazer com relação a cobrar, porque o torcedor está sentindo a derrota. Eu que estou sendo humilhado. O torcedor que está sendo humilhado. O torcedor que sai na rua e sofre ali todo tipo de deboche por parte dos rivais. O jogador está sendo humilhado não. O jogador está sendo pago em dia. Tava todos eles chegando lá com seus carros caros, tá? Suas naves. Estão pouco se lixando pro Vasco da Gama. Amanhã estão em outro clube e o Vasco da Gama fica aí. Se bobear, ainda bota o Vasco na justiça, tá? Então tem que ser cobrado sim, tá? Essa aqui é a minha resposta para esse jornalista aí que quis lacrar em cima da torcida do Vasco. Beleza? Valeu, fui. Até o próximo vídeo.